Hã? Isso foi as pessoas que ouviram. Repita comigo. Eu quero ser uma esponja de Deus. Eu fico muito feliz, né, em falar assim com vocês, porque eu vejo que vocês confiam muito em mim, né? Você nem sabia, vocês vão me repetir, né? Você nem sabe o que significa ser uma esponja de Deus, vocês já estão querendo. Isso é bom. Pega a tua Bíblia aí. Josué, capítulo 1. Josué, sexto livro da Bíblia. Está depois de Deuteronômio, capítulo 1. Vamos lá no versículo 1. Amém? Misericórdia. Promessa de Deus a Josué. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vos dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande do Eufrates. Todo o país, perdão gente, a página está ficando aqui correndo. Todo o país dos filisteus e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Se firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Enganho, pois, e se corajoso, perdão, gente, a parte para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afaste dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Palavras do Senhor. Vamos entender o que estava acontecendo, né? Nós sabemos que Moisés foi um eleito do Senhor para conduzir o seu povo até a Terra Santa. Mas em determinado estágio da caminhada do povo à Terra Santa, o povo pecou e Deus prometeu de que aquele povo não entraria na Terra Santa e de que Moisés também não entraria. E sendo assim, se você dá um pouco antes conta, né, como foi a morte de Moisés, inclusive foi evangelho, foi liturgia, né, foi parte da liturgia alguns dias atrás. O Senhor mostrou a Moisés a terra que ele prometeu e que ele estaria cumprindo, mas foi Josué quem conduziu. E Josué, ele teve uma missão meio difícil, que foi ser sucessor de um cara que abriu o mar para o povo passar, né? Eu penso que Moisés era um cara meio de intimidade com Deus, né? Moisés ia falar com o Senhor e o rosto dele voltava transcendendo luz, ele precisava usar um véu porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. A palavra de Deus fala que quando Moisés se dirigia à tenda, a nuvem descia até a tenda e Moisés falava com o Senhor. E a missão que Josué teve foi simplesmente de ser o sucessor desse cara. Imagina o tamanho da resposta, né? E talvez no seu coração você algum dia tenha pensado, nossa, né? Vou suceder o pregador que tinha no grupo antes, vou suceder o coordenador que foi tão bom. Mas o Senhor olha para Moisés e diz, olha, eis que
estarei contigo e ninguém te poderá resistir. Estarei convosco e não te abandonarei. É de nós. Assim como o Senhor prometeu a Josué, olharmos uns aos outros e nos darmos essa confiança. Eu tenho certeza que o Senhor falou isso para Josué porque era preciso e porque o Senhor sentiu no coração que Josué tinha uma insegurança. Porque quando a gente vai suceder alguém que fez grandes feitos, a gente teve, né? Eu lembro quando eu fui convidado para coordenar o Ministério de Formação pelo Miguel. Para mim não foi surpresa, porque o Hamilton já vinha me preparando ao longo da coordenação dele, que eu era do núcleo dele, né? E direto ele falava meio que brincando, sabe aquela brincadeira meio séria? Se me perguntarem, eu vou te indicar. Se me perguntarem, eu vou te indicar. E quando eu entrei no núcleo do Ministério de Formação, era assim, né? Eu tinha 6 anos de renovação, 6 não, 5. E aí o mais próximo tinha 14. Aí os caras começavam a contar as histórias, né? Eu lembro daquele encontro em 94. 94, eu nem sonhava essa renovação em 94. Eu lembro em 2001, eu entrei em 2006, esse negócio de 2001. E quando o Miguel me convidou para coordenar o ministério, eu comecei a olhar os coordenadores que passaram pelo Ministério de Formação, né? Sidney Teres, o Robson, a Sheila, o Hamilton, né? Uma coordenação, né? Mas Deus vem ao teu encontro e te diz que, mesmo que você tenha que ser sucessor de alguém que fez grandes obras, você é o eleito dele, para levar o povo dele ao lugar que ele prometeu. E a promessa do Senhor é muito simples: eu não te abandonarei. Então olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: eu não sou Deus não, mas pode contar comigo, eu não te abandonarei, e te prometo as minhas orações. Existe um hábito que precisa ser comum no nosso meio. Nós precisamos ter o zelo de rezar pelos irmãos, precisamos ter o zelo de orar por aqueles que precisam, porque muitas vezes no nosso meio tem alguém sofrendo e às vezes a gente nem sabe, e às vezes a pessoa não se sente nem à vontade de vir partilhar a dor dela. Mas quando o Senhor nos diz: olha, eu não te abandonarei, o Senhor está nos dando um exemplo da maneira a qual nós devemos proceder, de não nos abandonarmos. Porque esse grupo só é grupo porque vocês estão aqui. Senão não era grupo, era um só, né? Era um fonte, não era um grupo de oração. Você concorda comigo? A nossa história é feita de pessoas que amam o Senhor, pessoas que querem estar com o Senhor, e pessoas que têm certeza de que o Senhor não nos abandona, porque de fato é assim. E na primeira pregação a gente passou 1 hora falando só sobre intimidade, né? Só sobre a importância de se ter uma intimidade com Deus. Nessa segunda hora a gente vai falar só da importância de usar essa intimidade em favor do irmão. O seu servir não é para você. E eu acredito, né, por sermos um grupo de pessoas adultas, que todos têm maturidade para entender isso. Que o seu servir vai te exigir algumas coisas que você não tem nem o direito de reclamar. O seu servir vai te exigir. Primeira coisa, existem aquelas pessoas do nosso grupo de oração que são difíceis de amar. Existe e todo grupo tem. Estou certo ou não estou errado? Quando todo mundo vai para a fonte de tá? Tem gente que é carente ao extremo. Tem gente que é muito carente. O nosso grupo é um grupo bem jovem, a gente teve que algumas vezes sentar com o irmão e conversar com o irmão: cuidado com os abraços que você está dando às meninas. Não fazer por mal, fazer por carência. Tem gente que é chato, né? Tem gente que é chato. Tem um irmão no nosso grupo que ele está lutando, faz uns 6 anos que ele está lutando, né? O irmão vai entrar, não, luta. Tem gente que é assim, né? Mas não, nem para perder, o infeliz não serve, né? Não ganha, não perde, tá lutando. Está empatando a luta, dá a derrota logo para ele para acabar essa luta. Né? Tem gente que é difícil de amar, mas o seu servir não pode escolher quem você vai amar. Tem gente que é chato, né? Tem um irmão no nosso grupo que a gente sai, né, todo mundo, e infelizmente é nítido ver que nem todo mundo se suporta, que nem todo mundo aprendeu a servir aquele outro. Ninguém senta perto dele. É chato essa história, eles são chatos, as conversas deles são chatas. E aquele que senta perto dele dá um passo para o céu toda vez. Né?
passou por todos os lugares do mundo e não foi amado em nenhum lugar. Chegou no seu grupo com a certeza de que lá Deus está. Deus ama os chatos, Deus ama os carentes, Deus ama os lutadores de MMA que acabam lutando no mundo. Quarta-feira eu falava para vocês da mulher que lavava minha roupa, né? A mulher que lavava minha roupa, ela lavou minha roupa 4 anos, eu nunca ganhei nela quem está pior que ela. Toda vez chegava, e aí, estou cansado. Cansado estou eu, estou passando roupa dele assim. Ah, estou com dor de cabeça. Dor de cabeça estou eu, com essa labirintite, com esse não sei o que, com esse vizinho. Tem gente que é assim, tem gente que nunca está bem. Esses dias eu tive que falar por meu irmão, você já parou para pensar que se você murmurasse um pouquinho menos, você via as coisas que Deus sabe da vida? Daí eu falei, falando sério, porque tem gente que só murmura. Não é assim? Mas ainda é esses a gente precisa amar. A gente estava lá na Jornada Mundial da Juventude, cara. O Papa passou lá, né? Deu para ver as roupinhas dele, tudo olhando. A irmã, velho, que? Velho, Papa, velho. Deus está aqui, não sei o que, se você pensa, você está preocupado com o pouquinho, mas daqui 3 dias você está na sua casa. Chapinha você faz semana que vem, né? E no nosso grupo de oração, nos nossos grupos de oração, existem pessoas assim também. Porque grupo só muda o nome e o endereço, gente. É a galera mesmo. E me desculpem falar, mas tem servo chato também. Ele não tem servo, ele não tem. Olha eu comunicando com o coordenador. Tem um impeachment no final do encontro, cai coordenador. Mas tem servo que é difícil. Eu sou todo mundo de serviço do Renascer, né? Eu tenho certeza que o Edson, que é o nosso coordenador, ele deu a missão por mão de contrariar. Porque até quando ele concorda mais ou menos. Eu concordo em partes. Tem gente que é do contra e vai ser do contra sempre. Nem todo mundo está o tempo todo igual a gente, feliz da vida e amando. Porque tem gente que você vê o sorriso no olhar. Mas tem gente que é difícil. E o Senhor me chama a amar esses também. O seu servir não pode escolher pessoa. O seu servir não pode escolher. Porque tem gente que é mais fácil, né? Eu tenho, lá no Renascer, a gente tem a graça de andar muito junto, né? A gente sempre está junto, a gente sempre assiste jogo junto, né? E eu tenho alguns amigos que são mais chegados. É muito fácil, mas esses dias, há 2 semanas atrás, eu estava precisando de um conselho. Eu tive que buscar um ombro amigo no irmão do meu núcleo de serviço do Ministério de Formação, porque eu sabia que se eu fosse pedir conselho para os meus amigos do Renascer, o conselho dele ia ser influenciado pela amizade que tem comigo. Porque intimidade produz isso, né? Então é fácil amar os que concordam com tudo, difícil é amar o outro, mas o seu servir não pode escolher isso, amém? Ficou claro isso para a gente? Então tá, segundo passo, pega a tua Bíblia aí. Timóteo, segunda epístola de Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4. Amém ou misericórdia? Segunda Timóteo está depois da primeira Timóteo, gente. Segunda Timóteo, depois da primeira Timóteo, capítulo 4, depois do capítulo 3. Amém ou misericórdia? Não vou falar a página não, porque nós somos certos e a gente vai aprendendo a usar a Bíblia. Eu até espero você deixar. Segunda Timóteo, capítulo 4. Amém? O tema é Prudente exortação, o apóstolo prediz a morte. No versículo 1. Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste, oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir,
Porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo brúdido de escutar novidades, ajustarão vestes para si, apartarão os ouvidos da virtude e se atirarão às palavras do Senhor. Está longe esse tempo aqui que a passagem fala? Não suportarão essa doutrina da salvação, né? Se atirarão às fábulas. Já viu o seu horóscopo hoje, Fábio? Para ver o que está escrito? Né? Tem gente que ainda hoje acredita, né? Fui ler minha mão, né? Mostra que eu vou morrer. Com muita certeza que você tem na vida que você vai morrer. E quando Paulo fala, né? Quando Paulo exorta Timóteo, fala, ó, prega a palavra insistentemente, né? Oportuna e inoportunamente, porque virá um tempo em que não suportarão essa sã doutrina. Parece que ele está escrevendo para alguém hoje. Hoje em dia, muitas e muitas pessoas preferem acreditar em tudo que o mundo oferece, menos nos Deus que ama. Pregar dentro dos nossos grupos de oração é relativamente fácil, né? Difícil é pregar lá fora. Só que o seu servir, ele não é só dentro do grupo. O seu testemunho, ele não é só dentro do grupo, porque as pessoas que não servem a Deus, as pessoas que não gostam de quem serve a Deus, ficam procurando em você um erro para já apontar e te acusar. Não é assim? Não é só comigo. Olha lá, ó, coordenador da formação, onde estava. As pessoas procuram, porque quem procura justificativa de quem está acertando. Papa Paulo VI, né? Ele fala na exortação apostólica Evangelho de 1975 que o homem contemporâneo dá muito mais valor ao testemunho do que ao mestre. Ou seja, o seu testemunho precisa ser o testemunho de um servo. Aonde você estiver. Esses dias, por exemplo, né? Esses dias ontem, estava em uma missa e eu estava até partilhando com os. Eu tenho o dom de sair correndo de casa. Eu posso ir para a missa meia hora antes, eu tenho o dom de fazer alguma coisa e me atrasar. Aí eu sempre fico correndo, né? E eu estava indo, né? Olhando o reloginho, subindo a Paraná, né? Onda verde, né? Todo semáforo verde, eu estou indo. De repente o carro da frente mandou o pé no freio, eu falei, meu Deus, agora vai, né? Mandei o pé no freio atrás e foi quase, por muito pouco, né? Aí eu pensei, por que esse bendito freou do nada? Aí eu olhei na faixa, tinha duas pessoas passando na faixa no sinal verde. A vontade que me deu foi de meter a mão na buzina, né? Mas eu falei, nossa, eu estou indo para a missa, né? E aí eu lembrei de um testemunho que o Vinícius, coordenador da Nacional da Formação, falou para a gente lá em Brasília, né? Disse ele que uma irmã do grupo de oração dele estava indo à missa também. E foi muito engraçado que o testemunho que eu lembrei na hora. O semáforo abriu e a moça que estava na frente demorou um pouco para sair. Ela mandou a mão na buzina, buzinou, na frente, aí o guarda mandou ela parar. Aí ela parou, aí já falou um monte de água com o guarda. Eu quero tudo certo, eu quero mais um passo, atrasado, sei o quê. Então o guarda falou, moça, desculpa, eu preciso ver os documentos do seu carro porque eu achei que seu carro era roubado. Aí ela ficou mais brava ainda. Como roubado? Você tem meu carro? Moça, porque eu vi o que você fez com a moça que estava na sua frente, eu fiquei imaginando como que uma pessoa que tem um carro com a adesivo escrito Jesus Cristo é o Senhor tem uma atitude dessa. Você consegue entender aonde vai ser o testemunho? E esses dias eu estava no shopping lá, almoçando com um amigo meu, e passou uma moça, né, por mim e falou assim, né? Como assim, não sei o que? Eu falei, cara, onde que eu conheço essa mulher? Ela trocou uma ideia comigo, não sei o que, que o renascer, como é que ganha, ela falou assim, não, então, eu sou da turma da Paula Costa, e esse domingo deu para eu ir, você avisa lá, eu falei, velho, da Paula Costa, né? A gente está quase 400 alunos, né? Então, dificilmente eu lembraria. Mas depois eu fiquei pensando, cara,
eu nem conheço ela, ela me conhece pelo nome. Sabe onde vai seu testemunho? De repente, eu poderia não estar fazendo uma coisa muito cristã ali, e ela me conhece pelo nome. Ser servo de Deus é, primeiro, ter intimidade com Deus. Segundo, amar aquele que o mundo não consegue amar. Terceiro, dar testemunho o tempo todo. Quando Paulo fala, prega a palavra, insiste, oportunamente, ele não estava falando apenas para os pregadores, porque a gente prega a palavra com o nosso testemunho. São Francisco vai dizer, cuidado com o que você faz com a sua vida. Ela é o único evangelho que algumas pessoas vão ler. Quem não tem coragem de ler a Bíblia, olha para você. Quem não tem coragem de ler a Bíblia, espera que você seja um evangelho vivo. E melhor a gente tentar ser um evangelho vivo do que dar problema para a coordenadora, né? Então vamos ajudar, vamos colaborar. Repita comigo. Eu quero ser uma esponja de Deus. Mais uma vez, eu quero ser uma esponja de Deus. A gente já está começando a ficar com medo, né? Tem minhas mãos aqui, uma esponja. Não sei se é esse código da, se é a Sorama, se é a marca. Mas enfim. Se você observar uma esponja de perto, né? Você vai ver que essa esponja, ela é repleta de poros vazios, né? Cheia de vazios. E a esponja, eu acho que ela tem uma capacidade muito linda, né? De limpar o que está sujo, né? Eu mesmo, a gente tem uma faxineira, toda semana ela vai em casa e eu fico olhando, ela está falando, ela tá. Olha que massa, deve ser legal lavar louça, eu não gosto não. A gente chama ela de Santa Rosa de Maringá, porque toda quarta ela faz milagre lá em casa. Aí, por R$50, né? Inclusive, eu falei assim, Rosa, a gente está te chamando de Santa. É, eu faço milagre, mas a Santa não cobrava para fazer milagre. Beleza, eu vou não cobrar o negócio, então vou continuar a cobrar. Mas o seu coração, muitas vezes, ele é como essa esponja, cheio de vazios. E se você observar e prestar atenção na esponja, esses vazios você pode preencher eles com o que você quiser. Você pode preencher com terra, com pá, com graxa, com lodo, com qualquer porcaria. Seu coração não é diferente. Você pode preencher com qualquer porcaria. Ou você pode preencher essa esponja com a água viva do Espírito Santo de Deus. E é lindo que quando a gente mergulha a esponja na água viva do Espírito Santo de Deus, não fica um vazio sequer, sem estar repleto da água viva do Espírito Santo de Deus. Que tipo de esponja você tem sido? Ah, a minha está meia água, meia terra, né? Meia água, meia cachaça. O seu testemunho tem o poder de levar as pessoas para Deus. Porque os grandes pregadores, a gente sempre fala isso, né? Os grandes pregadores não conseguem estar sempre com a gente. Roberto Santos vai nessa semana, né? Todo mundo com uma expectativa enorme do que vai fazer. Tem um ministério de cura muito abençoado por Deus. Só que na quinta-feira, sexta-feira ele vai embora. Quem vai continuar aqui é a gente. Quem vai continuar no seu grupo é você. Ainda assim você vai ter que ser uma esponja. Continuar amando aquele que precisa, continuar amando aquele que não é amado. Porque o meu servir não pode escolher. Eu estava partilhando com os meninos ali no intervalo que eu já preguei para 4 pessoas, já preguei para 200, já preguei para 1000. Mas eu não escolho. Nunca. E olha, para eu dizer não para uma pregação é muito difícil. Só se eu não conseguir, ou se for no mesmo horário, né? Essa é a minha terceira pregação do dia. Amanhã eu tenho mais um dia inteiro de formação. Porque Deus me pede. Porque Deus precisa. E não é diferente com você. E eu aprendi que eu não posso escolher. Porque as pessoas precisam ser amadas. As pessoas precisam saber que existe um Deus que ama. E eu não posso me dar o luxo de falar, hoje eu vou, hoje eu não vou. Todos os dias chegam pessoas aos nossos grupos dando a última chance para Deus. Eu não posso me dar o luxo de naquele dia que tem alguém dando a última chance para Deus, eu ficar sentadinho no meu lugar, sem servir, sem falar de Deus. Eu lembro que
o irmão partilhando com a gente, ele estava em São Paulo, né, pregando no encontro, e o encontro acabou no sábado à noite, eles estavam indo embora, em um Fusca, numa chuva, no centro de São Paulo. E de repente ele olhou para o amigo que estava dirigindo e falou: para o carro que Deus está me falando, para o carro que Deus está me falando. Não, vamos embora, não, para o carro que Deus está me falando, para. O cara parou no meio da avenida, no meio da chuva, o Fusca, lá em São Paulo, ele abriu a porta e gritou 4 vezes: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Montou no carro e ó, agora a gente pode ir embora. No domingo, meio-dia acabava o encontro, ele estava pregando o encontro aqui, o rapaz que estava conduzindo com o microfone do lado, falou assim: bom, gente, não, ao final do encontro, alguém tem algum testemunho? Aí entrou um homem pela porta, pegou o microfone do lado dele e falou assim: eu não estou fazendo encontro, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu moro 3 quadras daqui, ontem eu estava em cima da minha sacada pronto para pular. Mas parou um Fusca, desceu um homem e gritou: Jesus te ama. Aquela foi a resposta que eu pedi para Deus. E isso não é história para agradar a nossa serviço, é história que acontece de pessoas, de vidas, de almas, que precisam ouvir falar do amor de Deus. Precisam ouvir falar do amor de Deus. E seu servo não pode escolher a hora para lugar. Seu servo não pode escolher: hoje eu estou bem, vou falar. Hoje eu estou mal, não vou falar. Eu lembro que no ano de 2011, pronto para me formar, formatura paga, tudo certo pela ordem. A minha última nota, minha média, 4,8, reprovado. Fui falar com o meu professor acabou comigo. Não precisava ter ouvido nem 10% das coisas que ele falou. Depois de acabar comigo, me falar que faltava muito para eu ser engenheiro, ele virou para mim e falou assim: eu, se fosse você, eu ia embora, porque eu não quero falar com você, eu não quero nem olhar na tua cara. Eu só estou te atendendo porque eu sou obrigado. No meu coração, querendo chorar, né? Eu falava para Deus: Senhor, isso não é justo. Isso não é justo comigo. Eu não fiz nada para esse acredito que ele está falando assim comigo. Eu não estou chorando nada, eu só quero que ele corrija minha prova direito. Porque tinha uma questão que metade dela estava certa. Eu não precisava nem da metade dos pontos, estava de 2 décimos na minha formatura. E eu falei para ele: professor, não é uma matéria que eu vou pegar uma dependência, é minha formatura, eu vou perder um ano inteiro, vou perder meu serviço, vou perder tudo. Ele deu para mim e falou: não estou preocupado com nada disso. Sai da minha frente. E no meu coração eu falava para Deus: Senhor, isso não é justo. E ir embora, né? Passando pela banheira e quase chorando no meio de todo mundo. O Senhor me falava assim: Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Eu abri minha Bíblia, estava escrito, né? Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os seus eleitos. Reprovei de ano, e naquele dia à noite eu fiz uma das pregações mais ungidas do ano de 2011. Podia ter ligado para alguém e falado: vai lá que eu não estou bem, vai lá que eu não vou me formar, mas já aprendi que o meu serviço não escolhe a hora de pregar. E o seu serviço não escolhe a hora de tocar. Você não tem o direito de não servir por estar cansado. Amém? O ano de 2012, que eu fiquei marcado por ter reprovado, foi um dos anos em que o meu ministério mais cresceu. Foi um dos anos em que eu mais preguei. Foi um dos anos em que eu mais vi Deus agir na minha vida. Foi um dos anos em que eu mais vi testemunhar milagres acontecendo através do meu ministério. Porque nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Pega a Bíblia, Evangelho de São Marcos. Marcos, capítulo 6. Versículo 30. Marcos 6, 30.
Venha misericórdia. Quem achou, fala. Quem achou, fala cheio, né? O pessoal está esperto. O tema é primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham, e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte, mas viram-nos partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar aonde se dirigiam. E chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavras da salvação. Bonita a passagem, né? Vamos entender o que estava acontecendo. Os discípulos passaram o dia todo ensinando, orando, curando e libertando as pessoas. E estavam cansados. Isso acontece com você no seu servir? Sim ou não? Você se cansa às vezes? E aí eles chegam, contam para Jesus tudo o que fizeram, e Jesus fala assim: ó, vamos para um lugar à parte descansar. Sobem a barca, a multidão vê para onde eles estão indo, todo mundo corre a pé. Quando eles chegam, já tem uma galera lá esperando. E a palavra de Deus fala que Jesus compadeceu-se deles. Compadecer é ter compaixão, é trazer para si a dor do outro, é ver que o outro precisa e não ser indiferente a isso. E Jesus se compadece daquela multidão porque eles eram como ovelhas sem pastor. E a palavra fala que começou a ensinar-lhes muitas coisas. Não é assim que termina a passagem que a gente leu? Jesus não fala para eles: aguenta aí, que a gente vai tirar um cochilinho de meia hora. A gente vai descansar um pouco, daqui uma hora volta para o atendimento. Jesus compadece deles e começa novamente. Mesmo tendo um dia todo de pregação, de oração, de pura libertação, Jesus continua a servir. O nosso servir precisa ser espelhado no servir do Mestre. Porque eu vou me cansar, mas o meu servir não pode depender disso. Vai ter gente que eu não vou querer amar, vai ter dia que eu não vou querer servir, mas eu não posso escolher. Porque eu vou pagar depois pelas almas que não ajudei a Deus. Repita comigo: eu quero ser uma esponja de Deus. Uma esponja de Deus. Preciso de um homem e uma mulher corajosa aqui na frente. Agora ninguém quer ser esponja de Deus, né? Fica aqui do lado aqui. Se nós estamos aqui nesse encontro hoje, né? Nesse reavivamento, é porque queremos de fato servir ao Senhor, não é isso? É porque queremos de fato melhorar o que ainda falta, é porque queremos de fato continuar anunciando, mas com excelência. É porque a sua coordenadora sentiu a necessidade de que você se reabastecesse na oração, e isso aconteceu no primeiro momento. Nós rezamos uns pelos outros e o Senhor veio nos confortar, amém? E nós já aprendemos que o meu servir requer de mim intimidade com Deus. Para eu ter intimidade, eu preciso rezar, amém? Aprendemos que o meu servir não pode ser feito de escolhas, amém? Eu não posso escolher quem eu amo e quem eu não amo. E aprendemos que o meu servir precisa ser olhando para o outro. Muitas vezes eu vou precisar renunciar e vou precisar deixar coisas que são importantes para mim para falar do amor de Deus. E tudo que a gente viveu aqui essa tarde, tudo que a gente está vivendo essa tarde, não vai ter sentido nenhum se você ter uma experiência profunda com Deus, guardar no teu coração e levar para casa. Porque o teu servir não é para você. Porque esse encontro e os frutos desse encontro não serão para você, serão para as pessoas que vão no teu grupo. É claro que a gente vive essa graça e a gente fica feliz por saber que Deus está conosco
que ser uma esponja de Deus, vamos falar mais pertinho aqui, ó. Olha que esponjinha bonitinha, né? Se encher de Deus, não basta apenas ficar cheio de Deus. Não adianta nada você ficar cheio de Deus e o seu irmão do seu lado perecendo, o seu irmão do seu lado morrendo por falta de amor. Baixa um pouquinho, filho. Olha que esponjinha bonitinha, né? Ser uma esponja de Deus significa se encher de Deus, transbordar no Espírito Santo e pegar esse Deus que está com você e levar para a vida do seu irmão, para que ele seja cheio de Deus assim como você, amém? Dá uma salva de palmas para nós. Obrigado, foi só para só isso. Quer um pouquinho de água? Uma esponjinha de Deus aqui fora, ó. O pessoal da minha empresa gosta, né? Sim, feliz, trouxe essa esponja, meu Deus. De nada adianta você se encher de Deus, de nada adianta você nos reavivamentos da vida, de nada adianta você participar de milhares de congressos, milhares de encontros, ter as melhores experiências com os melhores pregadores, se o Deus que habita em você não produzir fruto, se o Deus que habita em você não amar os que precisam ser amados, se o Deus que habita em você não for de encontro aos mais necessitados. Ser cheio de Deus, por ser cheio de Deus só não basta. O Senhor nos pede mais. O Senhor nos pede que nos cansemos de tanto servir o Senhor. O Senhor nos pede que nos cansemos de tanto falar das coisas dele. No começo do ano eu aprendi lá em Brasília, do meu coordenador nacional do Ministério de Formação, eu olhava para nós e falava: coordenadores diocesanos, se vocês não estão cansados, a diocese de vocês não está formada. Naquele dia eu voltei e falei para o meu aluno: pode preparar o nome, não vai trabalhar muito. Porque se eu não estou me cansando do meu serviço, é sinal que eu estou servindo pouco. Você precisa ir de encontro aos que precisam de Deus. Porque para eles você é quem tem Deus. Quando eu entrei no grupo de oração, eu olhava os servos e via neles a presença de Deus. Porque eram íntimos de Deus. Via neles a oração, porque eram homens de oração. E com você não pode ser diferente. No caso de vocês, toda terça, né? Eu ia falar todo domingo. Toda terça-feira, quando acabar o grupo, alguém precisa vir falar com você. Não porque você é bom, mas porque alguém vai precisar olhar para você e acreditar que você tem um pouco de Deus para dar. Meu primeiro coordenador do Ministério de Pregação falava assim para mim: Marcelo, você quer ver se a sua pregação foi boa? Não mede pelas lágrimas, não. Tem gente que chora por qualquer coisa. Não mede pelo repouso, não. Tem gente que existe de repouso. Mede pelo tanto de pessoas que vai falar com você depois, que você acaba numa pregação. Porque esses acreditam que você tem algo a dar para eles. Seu servir precisa ser assim. Seu servir precisa sair da zona de conforto. E ficar em casa de sábado à tarde é bem mais legal do que não ouvir falar 2 horas. Mas o seu servir te pede. O seu servir tem que ser um servir que te tira do seu lugar e te leva de conta aos mais necessitados. Vai lá, esconde com a sua água. Vai limpar muita gente. Querer ser uma esponja de Deus é saber que eu preciso o tempo todo estar cheio, já virou um piseiro lascado. Saber que eu preciso o tempo todo estar cheio de Deus. Se você tirar essa esponja da água, em poucas horas ela vai estar sequinha ali do lado. Ela precisa estar mergulhada em Deus, cheia de Deus. E se ela ficar só cheia de Deus por si só e não limpar mais nada, não limpar mais ninguém, não ajudar mais ninguém, não vai ter sentido de ser esponja. A esponja nasceu para purificar. Que todos os olhos do teu coração sejam preenchidos do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ser uma esponja que purifica, limpa e mostra o caminho. Eu quero ser uma esponja, Senhor, que ensina aos outros a maneira e o proceder correto. Senhor, eu quero ser o servo que é procurado no final do mundo porque pode dar algo a alguém. Senhor, dá-me a graça de dar um pouco de você em todas as vezes. Senhor, dá-me a graça de ser um pouco de você
Senhor, eu preciso de você. Senhor, a esponja ela só é esponja porque ela é imersa na água do Espírito Santo de Deus. Eu quero ser esponja que mergulha no teu Espírito Santo. Senhor, eu quero me cansar de tanto te servir, mesmo no cansaço, continuar te servindo. Porque eu aprendi que o meu servir não é para mim, o meu servir é para o outro. Porque eu aprendi que eu não posso olhar para mim, eu tenho que olhar para o outro. Porque eu aprendi que mesmo cansado, o outro ainda precisa de mim. E se eu salvar uma alma para ti, Senhor, meu coração estará em festa, porque você mesmo disse que se há uma ovelha perdida que se volta mais do que 99 que já estão lá, Senhor. Fala para Deus, Senhor, me dá força para continuar te servindo com fidelidade, para continuar sendo um testemunho vivo.
Vamos dar um passinho mais perto deles. Nós, todos nós, precisamos entender que ser esponja de Deus requer responsabilidade. Ser esponja de Deus requer de nós doação. Ser esponja de Deus requer de nós ir ao encontro dos mais necessitados. Porque a esponja, ela não limpa o que já está limpo. A esponja, ela limpa aquilo que a água só não consegue tirar. A esponja, ela limpa aquilo que está sujo, aquilo que não serve mais, aquilo que se não for limpo precisa ser jogado no lixo. O seu servir precisa ir até essas pessoas que não têm mais dignidade, até essas pessoas que estão sujas por estarem no fundo do poço. O seu servir precisa tirar toda a terra. Sabe aquele menino que machuca, que as mães vão entender mais que isso, né? Se rala todo, aí chega lá chorando, aí você tem que lavar, limpar, esfregar, para que ele possa curar, né? Não é assim? O seu servir precisa ser assim. O seu servir precisa pegar aquele jovem, aquela jovem, aquele homem, aquela mulher que chega no seu grupo sem dignidade nenhuma. E essa é a obra que uma esponja de Deus faz. Essa é a obra que uma esponja de Deus realiza. Pegar aquele que está no fundo do poço e dar dignidade novamente. Pegar aquele que o pecado deixou encardido. Pegar aquele que o pecado deixou pura terra, que não dá nem para ver o branco dos olhos mais. E limpar, e lavar. Lavar mesmo, mergulhar na água do Espírito Santo e enxaguar, esfregar. Porque o Papa Francisco disse para a gente que nós somos apóstolos da infusão do Espírito Santo, nós somos mesmo. A gente tem, por pura misericórdia de Deus, a capacidade de mergulhar qualquer um no fogo do Espírito Santo, porque a nossa fé nos garante isso. Ser esponja de Deus é isso. Amém? Amém. A obra começa primeiro em nós. Então nós vamos cantar desde o começo dessa música. Devemos sobre mim e o Espírito do Senhor, porque a mão do Senhor vai vir até o nosso encontro, se retirar da escuridão, dar-nos mãos de voz de profeta. E uma vez, com essas vozes de profeta, nós vamos levar o amor de Deus aonde quer que iremos. Amém? Vamos lá, bem forte, bem lindo, derramando sobre mim. Nossa celebração do Senhor. Let's go.